Nesse mês eu alcancei a incrível marca de 506 cotas do fundo imobiliário VGHF11 com um preço médio de R$ 9,32 e um total investido de R$ 4.715,92. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco desse fundo imobiliário, como ele está na minha carteira. Vamos ver alguns indicadores desse fundo e eu vou entrar no relatório para trazer as últimas atualizações que estão rolando com o VGHF11. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse e diz nos comentários se você também, junto comigo, é cotista do fundo imobiliário VGHF11, que de longe, tá? Hoje é o meu favorito da minha carteira de investimentos. Se você não me conhece, meu nome é Barreto, seja muito bem-vindo aqui ao canal Frentista Investidor. Aqui eu compartilho com vocês a minha jornada rumo à liberdade financeira e tento mostrar um pouco dos meus estudos sobre fundos imobiliários. Sem muita delonga, sem muita enrolação, já vou clicar aqui, como vocês podem ver, ó, já saiu aqui o novo relatório do VGHF11, já está aparecendo para mim aqui na minha parte de calendários. Para quem não conhece, esse site que eu estou utilizando é o Status Invest, é onde eu controlo a minha carteira de investimentos. Eu invisto pelo Banco Inter e uso a ferramenta aqui da carteira de investimento do Status Invest, que é totalmente gratuita, para fazer esse gerenciamento da minha carteira, para eu ter a noção de composição, rentabilidade, quanto que eu estou recebendo de dividendos mês a mês, tudo eu tenho um controle total aqui pelo Status Invest, totalmente gratuito, tá? Já tem vídeo no canal ensinando a usar essa ferramenta. Então deixa eu clicar aqui para abrir o relatório e vamos dar uma conferida do que rolou aí no último mês no VGHF11 e depois vou mostrar para vocês como é que está a situação dele na minha carteira, como eu já falei, né, os dividendos que eu recebi desse fundo. Vamos lá, começando aqui, ó, pelo início, né? Lá logo no começo do relatório a gente já consegue ver o seguinte, ó, o fundo encerrou o mês de novembro, que é o relatório referente ao mês de novembro, com um total de 115 diferentes ativos. Cara, olha a diversificação, a quantidade de ativos que esse fundo tem em carteira. E um total de 939 milhões de reais, cara. E ao final do mês, o fundo possui um total de 60 milhões em operações de venda e recompra futuro de CRIs, as famosas compromissadas, né, com custo de CDI mais 0,74% ao ano. Essas compromissadas que complicaram um pouco a vida do CPTS11, né, mas vamos acompanhando aqui para ver se não acontece o mesmo com o VGHF11. Eu acredito que não. Mais um pouco abaixo aqui a gestão fala sobre o dividendo que foi pago no mês, um dividendo de 11 centavos por cota que foi anunciado e já foi pago, numa renta que equivale a uma rentabilidade líquida ao ano de 16,2% sobre o valor patrimonial da cota. E aqui destaque que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu aí, ó, R$ 1,28 por cota para quem é cotista, um dividendo equivalente a 14,9% ao ano ou IPCA mais 9,3%. Cara, bem interessante, uma excelente rentabilidade. Mais para baixo ele traz algumas informações sobre as alocações que foram feitas aqui no mês de novembro, ó, falando um pouco das carteiras de renda e valor e tal. Destaca também aqui o crescimento constante aí no número de investidores, no número de cotistas no VGHF11, chegando aí a 328.058 cotistas, com uma liquidez de 3,2 milhões no mês. Olhando algumas informações aqui importantes do fundo, a gente vê que o objetivo do fundo, ó, é investir em todos esses tipos de ativos aqui, ó. Ele é um hedge fund, né, aquele fundo que tem como característica poder investir em diversos ativos, ó. Tem ações imobiliárias na carteira dele, aqui o VGHF tem cotas de fundo imobiliário, tem FIP, tem FDIC, tem CRIs, tem de tudo aqui na carteira do VGHF. Nós vamos ver isso um pouco mais para baixo. Esse que é um fundo voltado para investidores em geral, cobra uma taxa de gestão e administração de 0,90% sobre o patrimônio líquido do fundo e tem uma taxa de performance aqui, ó, de 20% sobre o QCD ou IPCA mais a média do yield anual IMAB 5. Com relação à distribuição de dividendos, a gente pode ver, ó, que o fundo anuncia o dividendo, ó, a data com dele é no último dia útil de cada mês e a data de pagamento do quinto dia útil do próximo mês. Então anuncia no último dia do mês, por exemplo, vai anunciar agora no último dia útil de dezembro de 2023 e vai pagar no quinto dia útil de janeiro de 2024. É gerido pela Valora Gestão de Recursos, administrado pelo Banco da Ecoval. O fundo teve início aqui em 26/2 ou 26 de fevereiro de 2021, então vai completar aqui 3 anos agora, né, em 2024. Descendo aqui um pouco a gente já chega na carteira de ativo do fundo, que tem informações que eu gosto de destacar bastante, como por exemplo aqui, ó, o porcentagem por PL, que diz para a gente quanto é que cada um desses ativos representa no patrimônio líquido do fundo. Por exemplo, esse primeiro CRI
aqui nessa parte dos CRIs, da carteira de CRIs do VGHF, o ativo que representa a maior porcentagem no PL representa somente 5,62%. Então, abaixo de 10 já é considerado uma porcentagem saudável. Então aqui está até abaixo de 6, 5% somente. Cupom eu gosto de olhar também para saber se não tem taxas muito altas, que pode oferecer um certo risco, né? Que indica para a gente que ele é um fundo high yield, que toma mais risco para poder entregar um pouco mais de rendimento. Então a gente vê que ele tem taxas bem tranquilas, taxas bem de fundo high grade. E aqui também tem a estratégia, qual ativo que é para a estratégia de renda. Mais para baixo a gente vê outros ativos que são na estratégia de valor, que é a estratégia de giro de carteira para gerar um ganho de capital para os cotistas. Então a gente vê que ele tem muitos CRIs em carteira, muitos CRIs. Se liga só a quantidade de CRIs que ele tem em carteira. Depois vem um pouco de FDIC, que esse fundo também tem em carteira. Cotas de fundo imobiliário, em sua maioria aqui são fundos de papel, a maioria, tá? Não são todos, mas a maioria é fundo de papel, de recebíveis imobiliários. Ele também tem aqui ações do segmento imobiliário na carteira e participações em SPE, que são sociedade de propósito específico. Cara, bem interessante, bem bacana, mano. E na parte do demonstrativo de resultados do fundo, como a gente consegue ver, em comparação no mês de setembro, outubro e novembro, a gente vê que novembro teve um resultado maior do que os outros meses, tá? Como a gente pode ver, ele teve um resultado aqui de 11,9 milhões ou 11 milhões e 900 mil reais. Aqui tá o resultado de cada um dos ativos da carteira, as negociações que teve, as despesas do fundo aqui embaixo, e aqui embaixo é o resultado passível de distribuição, ou o resultado que eles distribuíram. Então, ó, eles tinham 10 milhões e 500 mil para distribuir e distribuiu 10 milhões e 300 mil. Então segurou uma reservinha aí, é bem interessante isso. O fundo consegue gerar um resultado e consegue distribuir um pouco menos do que ele gera de resultado. Bacana demais, né? Na parte da alocação dos ativos da carteira aqui do VGHF 11, a gente vê que 74,3% da carteira do fundo, ou do patrimônio do fundo, está alocado aqui em CRIs, 3,1% alocado em FDIC. Fundos imobiliários, cota de fundo imobiliário hoje representam 15,1% da carteira dele. Ações do segmento imobiliário representam 1,7% e 5,8% estão aqui alocados em SPE. E entre os indexadores da carteira, a gente vê que 38,5% dos CRIs, no caso aqui a parte de CRIs, né, estão indexados ainda ao CDI, e o restante estão indexados aqui ao IPCA, com as variações que estão indicadas aqui ao lado. E na alocação estratégica do fundo, a gente vê que a estratégia do fundo é a estratégia de valor, que é uma estratégia onde tem os ativos que são mais voltados para giro, para ganho de capital, e a estratégia de renda, que são os ativos que eles seguram para ter aquela renda mensal, aquela renda para também distribuir todos os meses para quem é cotista. Então, na parte de renda da estratégia aqui, nós temos CRIs, cota de fundo imobiliário e FDICs, e na parte de valor, na segunda parte da estratégia, né, a parte de valor, estão as participações em SPE, FDIC, fundos imobiliários também, porque se tiver ganho de capital em fundo imobiliário, eles vão girar carteira, e as ações. Cara, bem interessante essa parte da divisão aqui da estratégia do fundo, para a gente saber como é que funciona. E mais para baixo tem o detalhamento dos ativos aqui, com algumas informações um pouco mais aprofundadas. Quem quiser ler pode entrar aí no relatório e pegar essas informações aí. Tá tudo dado aí de graça para a gente conferir. Então quem investe no fundo tem que olhar esses relatórios mês após mês, né? Então vamos voltar um pouquinho aqui na tela do Status Invest. Deixa eu entrar aqui na minha parte da carteira para mostrar para vocês como é que está a situação do VGHF hoje na minha carteira de investimentos. Ó, hoje eu tenho aqui 506 cotas deste fundo imobiliário. Como vocês veem, 506 cotas do fundo a um preço médio de R$ 9,32. Estou ganhando aqui nele uma bagatelazinha aí de R$ 25, só com valorização, tá? Aqui eu não estou mostrando ainda os dividendos recebidos, mas já vou mostrar para vocês. Hoje ele representa 24,69% da minha carteira, é o fundo que é disparado o maior ativo em porcentagem na minha carteira de investimentos. Na parte de fundos imobiliários representa 36,20%. Por que eu digo na parte de fundo imobiliário? Porque também temos fiagros aqui na carteira, né? E voltando ali para a parte dos dividendos pagos, vou mostrar para vocês ali quanto é que o VGHF me pagou em dividendos aqui. Vamos lá, VGHF11, só o digitar aqui, ó, VGHF11, procurar para vocês. Clicando aí no VGHF, vou colocar aqui por data de pagamento e vou colocar todo o período ou nesse um ano, né? Vamos colocar aqui em um ano quanto é que esse fundo já me pagou em dividendos. Então, de janeiro até dezembro, esse fundo me pagou aí em dividendos, se liga só, R$ 321,84 somente nesse ano que eu estou investindo nesse fundo. Cara, olha só que top. Legal pra caramba, né? Vamos colocar em todo o período aqui pra gente ver. Colocar todo o período.
Então, em todo o período eu recebi R$ 341,04. Então, uma diferença bem pouca, né? Deu quase o período total. Só veio mais um mês aqui, que foi o mês de dezembro, quando eu comecei realmente a comprar a cota desse fundo, dezembro de 2022, que eu recebi os primeiros dividendos, né? E o último dividendo que ele me pagou, né, como eu mostrei para vocês aí no vídeo que eu fiz, foi de R$ 55,00. Então, estava com 500 cotas e ele anunciou o dividendo de 11 centavos. Então, eu recebi R$ 55,00 desse fundo imobiliário. Cara, que top! Primeira vez que eu recebi mais de R$ 50,00 assim do VGHF11. E você? Diz aí pra mim quanto é que você recebeu do VGHF11 nesse mês de dezembro em dividendos e quantas cotas você está desse fundo se você for cotista também desse fundo imobiliário. Bom, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado dessa atualização do último relatório que saiu do fundo. O vídeo vai ficando por aqui. Espero vocês no ano que vem para a gente conferir mais atualizações sobre o VGHF. Valeu, é nóis. Fui!